Olá, vamos começar a fazer uma discussão sobre a capnometria e a capnografia. Para quem me conhece, sou enfermeiro mestre Douglas Moro, sou enfermeiro do SAMU, coordenador do Núcleo de Educação e Urgência, na qual estamos realizando essa apresentação. Então, para entendermos os objetivos, o que iremos abordar, primeiro momento, compreender a aplicabilidade da capnografia e da capnometria, descrever os seus aspectos fisiológicos, conhecer os tipos de sensor, tá? Comparar o uso e representatividade. Ou seja, vamos comparar as diferenças da capnografia e da oximetria de pulso e realizar a interpretação das diversas curvas conforme as suas apresentações, correlacionando isso com a sua clínica. Bom, nós temos a monitorização respiratória, assim como nós temos a monitorização hemodinâmica, a monitorização neurológica multimodal. A monitorização clínica seria basicamente o exame clínico, a avaliação do paciente, que é sempre preferível em toda situação, né? Então não é à toa que a clínica é imperativa. Tá? A monitorização da troca gasosa está contemplando a capnografia, né? Ou seja, essa é a grande vantagem da capnografia. Nós podemos ter essa avaliação, essa demonstração fisiológica da ventilação-perfusão que ocorre a nível alveolar em tempo real, né? A capnografia que nós utilizamos no dia a dia, ela é a chamada PET-CO2, né? Que é justamente a exalação desse CO2 que vem da via aérea, mas que origina na relação de ventilação-perfusão, ou seja, da hematose, das trocas, né? Realizadas lá a nível alveolar, entre um capilar e o alvéolo propriamente dito, né? Aí nós temos as monitorizações de ventilação mecânica, né? Na verdade, mecânica ventilatória, que não é contemplada nessa aula, entre as complacências estáticas, dinâmicas. Nós podemos fazer quando o indivíduo também está em ventilação mecânica, entre outras, e as monitorizações por imagem. Bom, o conceito de capnometria e o conceito de capnografia, certo? A capnometria é o valor medido na exalação do CO2 das vias aéreas, ou seja, quando a gente olha ali no monitor multiparamétrico, em amarelo a gente tem a capnografia, que são as curvas, e a capnometria são os valores, né? O valor numérico propriamente dito é a chamada capnometria, tá? Que é a medida do CO2 exalado. Por isso que nós temos a sigla PET-CO2, ou seja, quer dizer pressão parcial de CO2 ao final da expiração. E é ET porque é do inglês end-tidal, ou seja, o final do volume corrente, ou seja, no final da expiração. Quando o indivíduo inspira um determinado gás, no caso oxigênio, com nitrogênio, entre outros, seja sedativos, né, drogas, enfim, esse mesmo gás tem que ser exalado numa mesma proporção, numa mesma quantidade, né? Seria como se fosse o volume corrente final. Então, a medida do gás acontece exatamente na parte final da expiração. Isso nós vamos ver com mais detalhes ao analisar as curvas, tá? O valor normal fisiológico do indivíduo sem restrições, sem estar sedado, sem estar com quadro de comorbidades, e outros problemas clínicos, um indivíduo como a maioria que agora está em ar ambiente, bem responsivo com a via aérea
totalmente pérvia, é em torno de 32 a 45 milímetros de mercúrio, ou seja, o aparelho ele detecta a pressão do gás através do sensor, como nós vamos ver, né? E a capnografia, então, é a plotação desse gráfico em função do tempo ou do próprio volume corrente expiratória. Então, a capnografia nos fornece essa curva. E interpretar essa curva é muito importante, justamente porque ela nos dá dados, até mesmo como a capnometria, a capnografia, ela dá o dado em tempo real de como estão acontecendo as trocas, né, a hematose propriamente dita em nível alveolar, ou seja, o VQ, a ventilação e perfusão desses alvéolos, e ela é medida no final da expiração, ou seja, lá em cima, na via final, né, nariz, boca, seja por onde o paciente estiver expirando, traqueostomia, enfim. Ela é muito importante justamente porque ela já se manifesta algumas alterações antes de estados clínicos se instalarem. Então a gente consegue prever e verificar em tempo real esse problema acontecendo. Então por isso que a capnografia é indicada hoje para uma série de atividades que nos presenteia com uma avaliação clínico e até sim hemodinâmica de como está o nosso paciente. Com que o sensor consegue identificar essa pressão, né? Então nós temos ali em todos os sensores a chamada câmera de radiação infravermelha. Ali, por radiação infravermelha, esse sensor consegue absorver, né, todo o gás que está sendo expirado, passa por essa câmera, né, e a radiação infravermelha, através da diferença de peso e difusão de cada gás exalado, oxigênio, CO2, gases anestésicos, entre outras, ele consegue identificar exatamente a proporção correta de CO2 que está saindo dessa via, né? Então, ocorre a absorção por esse fenômeno radioativo, né? E pela diferença da densidade de cada tipo de gases apresentado. Agora a gente vai entender melhor como que essa câmara e os cuidados nós temos que ter com elas, né? Mas antes disso, vamos entender basicamente, antes de entender os sensores, os aparelhos, então, de onde vem o CO2? Né? Então, a gente tem que entender o ciclo de CO2, né? O dióxido de carbono. É uma aplicação fisiológica que justifica o uso do capnógrafo, né? Então, existe uma correlação entre a produção, que vem do metabolismo, associado ao transporte desse gás e a sua eliminação. Então, o CO2 vem lá do final da cadeia respiratória, do metabolismo energético, né? Ele é o lixo celular produzido pelas células, assim como eu sempre gosto de comparar o metabolismo energético como, fazendo uma analogia com, por exemplo, uma garapa de cana, né? A produção da garapa de cana. Então, você tem a cana de um lado, que seria, por exemplo, o substrato energético, mais utilizado é a glicose. Essa cana, ela entra na garapeira, né? Ela é moída. Esse processo simboliza o metabolismo intracelular do metabolismo. E a garapa que sai do outro lado seria a energia final, o ATP, né? Ou seja, através da glicose a gente produz, desse substrato a gente produz energia através do metabolismo energético para as funções celulares, né? E no caso, o CO2 é o lixo celular, ele seria o bagaço daquela cana, né? Então, ou seja, ele é produzido, ele precisa ser transportado até os pulmões e depois eliminado, né? A gente sabe
que a concentração de CO2 no plasma, né, liberado no sangue, e até mesmo, obviamente, dentro das células, o CO2 ele tem uma reação onde ele pode se conjugar com moléculas de água, H2O, e isso vai formar finalmente o chamado ácido carbônico, que não é um ácido forte, mas é produzido em grande quantidade. Ou seja, a quantidade de produção de CO2 pode levar a um quadro de acidose, ou seja, produção de CO2 é a mesma coisa que produção de ácido, né, ácido carbônico. Então, se você não tiver uma adequada produção, não tiver um adequado transporte desse gás e uma adequada eliminação desse gás, nós vamos ter desordens dentro do organismo, e a inicial, uma delas, é a produção, a instalação do quadro de acidose. Tudo bem? Então, por exemplo, para a eliminação e para o transporte, nós dependemos de fatores ventilatórios, ou seja, o indivíduo tem que ter uma via aérea adequada, né, que ventila, que é aberta, que é pérvia. Para isso a gente tem que ter um bom nível de consciência, não podemos ter uma alteração anatômica nessas vias, né? E também temos que ter um pulmão que é bem perfundido, ou seja, você tem que ter o coração, a bomba que contrai, que estimula a circulação sanguínea e faz essa perfusão pulmonar acontecer. Não adianta nada eu ter uma via aérea que ventila e não perfunde, ou uma via aérea que perfunde e não ventila. Não acontece troca. E a eliminação do CO2 estará comprometida, porque nós vamos ter um acúmulo de CO2 que vai alterar o transporte, né? E nós podemos também ter uma produção, um metabolismo também acelerado e alterado, em alguns casos metabólicos, como o choque, como no próprio choque séptico, o paciente com descompensação metabólica pelo diabetes, né? As células não recebem substrato energético, isso vai fazer com que desenvolvamos um metabolismo anaeróide, né? Isso vai levar a um aumento do CO2, né, porque vamos ter uma maior quantidade de ácidos sendo produzidas, né, no próprio quadro de choque, como a gente falou, não só no séptico, mas a gente tem toda uma má distribuição, uma hipoperfusão, locais que são bem perfundidos, outros são mal perfundidos. Isso também não vai somente alterar numa resposta respiratória anaeróbica, né? A gente vai ter uma produção aumentada de substratos que vão levar a respiração anaeróbica, promovendo um quadro de acidose. Então veja que se não existir uma relação coesa entre produção, transporte e eliminação, nós vamos ter problemas no ciclo de CO2. Aqui então, ilustrando, mostrando embaixo, nós temos um alvéolo e uma via que ventila e uma representação esquemática de um capilar que perfunde. Então nós temos um VQ normal, em torno de 0,8 a 1 aí, por minuto. Ou seja, nós, os seres humanos rígidos nesse momento, têm essas funções. Nem sempre todas as unidades alveolares e capilares funcionam de forma adequada, elas não são homogêneas, né? A gente sabe, por exemplo, que de acordo com a doença que um paciente apresenta, ou o posicionamento que um paciente apresenta, que um ser humano apresenta, algumas áreas vão ser melhor ventiladas, outras melhor perfundidas e etc. Tá? Agora veja dos outros âmbitos, o chamado baixo VQ e o alto VQ. Né? O alto VQ você tem uma alta ventilação, ou seja, uma boa ventilação, mas uma perfusão ruim. Né? Ali você tem uma obstrução, por exemplo, pode ser ilustrada por um tromboembolismo pulmonar. Então você vai ter uma unidade que não faz boa troca, que não faz hematose. Então não vai entrar nem oxigênio e também não sairá CO2. Outras áreas que podem estar bem perfundidas e bem ventiladas vão fazer essa troca.
mas nem todas essas áreas estarão funcionantes. Então, note que existe, na verdade, uma heterogeneidade dessa troca gasosa. E dependendo dessa área, dessa quantidade de heterogeneidade, a gente vai ter mais ou menos CO2 liberado. Lembrando que nós vamos ver que, teoricamente, menos CO2, teoricamente não, né? Menos CO2 liberado, por exemplo, já te emite a ação de que não há troca. Né? Todo indivíduo que expira a produção do ciclo de CO2, você tem que exalar esse gás. Se você está exalando pouco esse gás, nós vimos que é em torno de a relação ali de gás é em torno de 32 a 45 milímetros de mercúrio. Se você tiver um paciente que exala em torno de 25, isso é muito baixo, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Ou esse alvéolo está sendo muito bem ventilado, né? Você joga mais gás oxigênio para dentro, isso faz com que grande parte do CO2 seja levada, né? Seja, entre aspas, lavado, ou até mesmo você pode ter regiões que não estão fazendo troca e esse CO2 está ficando retido dentro do corpo, porque a unidade de alvéolos capilares não funciona, como na situação, por exemplo, do baixo VQ. Eu posso ter ali um capilar que nutre, que ventila, que perfunde um alvéolo, mas que não uma via respiratória que não é ventilada. Pode ser por um broncoespasmo, pode ser um quadro de pneumonia, onde o exudato ali está dificultando tanto a ventilação quanto a troca, né? O O2 não consegue chegar lá, ou no caso do TPOC, né? Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um paciente que inspira bem, mas que não expira, né? Que a tendência pela inflamação do parênquima pulmonar, esse paciente vai ficando com destruição de septos alveolares e a tendência dele é reter, segurar mais o gás lá dentro. Isso pode fazer também com que um paciente, uma pessoa, não consiga exalar esse gás, né? E você acaba retendo muito o gás, perdão, a nível alveolar. Então veja que interessante, né? As principais causas de hipóxia, né, a baixa causa de oxigênio nas células, geralmente são distúrbios de ventilação-perfusão. Assim como esses distúrbios também de ventilação-perfusão, seja eles baixo VQ ou alto VQ, do mesma forma que não promove a entrada do O2, também não permitem a saída do O2. Né? E lá em cima a gente consegue verificar nessa gravura a homeostase pulmonar acontecendo de forma fisiológica, ou seja, o CO2 é extremamente concentrado na hemoglobina, na hemácia que chega pelo capilar pulmonar, né? E a concentração do gás CO2 é muito baixa dentro do alvéolo pulmonar. Então isso propicia a chamada difusão, ou seja, o gás sempre vai, o componente sempre vai do meio mais para o meio menos concentrado para tentar equilibrar isso. Com o O2 é o contrário. O O2 sempre tem que estar numa quantidade alta no alvéolo pulmonar e baixa no capilar pulmonar, justamente para que o O2 consiga fazer difusão do alvéolo para o capilar, né? Então, esses fatores podem alterar muito, ou para mais ou para menos, né, a troca de CO2 a nível ventilação capilar, ou seja, a nível alveolar. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, toda vez que nós temos alteração na produção do metabolismo, né? Ou seja, você pode ter um aumento da produção de CO2, que não é suficiente para transportar e esse pulmão eliminar em tempo real essa alta produtividade, ou nós podemos também ter problema no transporte, né? Um paciente anêmico, um paciente chocado, um paciente mal perfundido,
né? Ou nós podemos ter também um pulmão que não ventila ou que não perfunde, né? Dificultando a eliminação desse CO2. Então aqui nós vemos essa equação básica onde o que acontece se nós tivermos o CO2 sempre disperso, livre, junto com uma molécula de água, eles vão se conjugar produzindo o chamado ácido carbônico, né? Que em meio aquoso, como ele é um gás extremamente ionizado, ou seja, em meio aquoso, ele acaba sendo liberado, formando o bicarbonato e os íons H+, que representam o ácido. Né? Então, isso aqui é o que acontece a nível plasmático, dentro das hemácias. Todo o CO2 que é eliminado da célula, ele vai se conjugar com a molécula de água a nível plasmático ou intracelular, né, dos hemácias, e vai ser produzido no final uma molécula de ácido e uma molécula de bicarbonato, né? Por isso que nós chamamos o tampão bicarbonato. O que é isso? O que é o sistema tampão? É uma forma que o organismo criou para, entre aspas, engambelar, né? Conseguir neutralizar temporariamente o ácido do nosso sangue. Então, fazendo o quê? CO2 com água produz o ácido, esse ácido vai ser dissociado, né? A molécula de H+ vai ser transportado dentro da hemácia, né? Para que esse ácido não fique rodando aí dentro do plasma, e o bicarbonato vai para fora da hemácia. Esse é o chamado tampão bicarbonato, ou seja, desde a célula até o pulmão, para que esse ácido não ficasse solto por aí, essa foi a forma desenvolvida pela natureza para a gente conseguir transportar uma substância ácida sem termos problemas. A gente sabe que o indivíduo com uma acidose, seja ela respiratória ou metabólica, a gente tem alteração da perfusão, intoxicação miocárdica, o coração deprime, o nível de consciência se altera, as células precisam trabalhar num pH ótimo, né? Um pH muito ácido vai produzir desestabilidade, desnaturação de muitas proteínas, ou seja, o meio ácido, assim como o meio alcalino, não é um meio adequado. A gente tem que viver de uma forma geral, do ponto de vista da homeostase, dentro de um pH neutro a nível sanguíneo, né, para que isso possa funcionar. E aqui nós vemos de forma fisiológica como esse processo do CO2, que no final das contas a quantidade de CO2 produzida é a quantidade de... Quanto maior a quantidade de CO2, maior a quantidade ácida no sangue. Então, como ela interfere dentro da aplicabilidade fisiológica. Então, por exemplo, quando nós temos as células neuronais, elas precisam de oxigênio, né? A partir de 5 minutos sem O2, a gente já começa a ter lesão neuronal. Então, lá no tronco encefálico, a gente tem o centro respiratório lá no bulbo. Quando a gente tem um aumento de CO2, o organismo entende que nós precisamos melhorar o nosso padrão respiratório, ou seja, preciso ventilar mais esse pulmão, fazendo com que esse CO2 seja lavado, né, e retirado do meio sanguíneo através da hematose. Então, quando eu tenho um aumento do CO2, existe um estímulo, né, dentro do centro respiratório, fazendo com que aumente a sua frequência respiratória, né? Do mesmo jeito que nós temos receptores periféricos de dosagem de oxigênio. Lá no arco aórtico, no seio carotídeo, são células especializadas que conseguem captar e dosar a quantidade de oxigênio no sangue. Então, quando você tem uma pressão parcial de O2 baixa nesse sangue, que deveria sair alta, porque o ventrículo esquerdo está aqui já liberando para a aorta
né? Aqui depois vai ter o arco da aorta e os seus ramos distribuídos para todos os sistemas. Se a quantidade de O2 aqui é baixa, o que esse sensor emite para o centro respiratório também uma informação. Temos pouco oxigênio aqui. Se temos pouco oxigênio aqui, quer dizer que eu tenho que melhorar, efetivar essa troca. Então ocorre também aqui um estímulo, né, sinais gengimais aqui, estimulando o centro respiratório a aumentar a frequência respiratória, e por sua vez também próximo existe o centro cardiovascular, que também vai aumentar a frequência cardíaca, fazendo com que esse coração tenha um aumento do débito cardíaco, podendo levar mais oxigênio por minuto a essas estruturas, né? Então veja, já a nível cerebral, o CO2 não consegue entrar dentro dos neurônios, porque a gente tem aquela barreira hematoencefálica, somente poucas áreas que não tem. Então, o que acontece? O CO2 vai formar ácido carbônico. O íon H+, ele consegue passar por essa barreira hematoencefálica. Então, se eu tenho muito íon H+, isso aqui estimula, né, o maisinho aqui, o centro respiratório. Então, se eu tenho muito H+, é porque eu tenho muito CO2, né, que leva ao aumento do pH. Né? Aqui também, no caso de dor, né, todo paciente que nós temos o estímulo doloroso, seja ele físico ou emocional, que leva ao estresse, a gente também tem um aumento, uma boa estimulação do centro respiratório, aumentando o seu padrão respiratório e inicialmente fazendo com que o padrão respiratório lave esse pulmão, esses alvéolos, eliminando mais CO2, consequentemente diminuindo os níveis de CO2, diminuindo os níveis de ácido formado. Tá? Aqui a gente tem o reflexo de Ellering-Bauer, que é justamente um reflexo de estiramento pulmonar. Né? Ele já é um reflexo inibitório. O que acontece? Quando o paciente está com muito taquipneia, tem um aumento da frequência respiratória e da sua profundidade, essa massa pulmonar ela é muito estirada, os seus colágenos, né? O esqueleto pulmonar propriamente dito. Isso pode levar a lesões pulmonares. Então, isso estimula, via centro respiratório, a diminuir a frequência respiratória. Então, isso também pode acontecer, olha que interessante, né? Mas, no geral, aqui nós vemos efeitos que podem estimular, né, a parte emocional também, no sistema límbico, pode levar a um estímulo positivo do centro respiratório, fazendo com que, por isso que, além da dor, nos quadros de emoções, o paciente tende a ter uma taquipneia, né, ou até mesmo uma hiperpneia. Então, vejamos que nós temos esses estímulos fisiológicos a todo tempo. E dependendo da nossa rigidez do seu centro respiratório, do nosso sistema nervoso, né, como está o sistema cardiovascular e o sistema homeostático como um todo, não estando adequado, né, esses reflexos também não estarão presentes. Então, nós vamos ter um centro respiratório muitas vezes aí alterado. Né? Então, tudo isso, por enquanto discutindo, é um quadro fisiológico. Muito bem. Agora vamos entender os tipos de sensores que nós temos. Né? Então, hoje, para nos apresentar a capnografia, nós vamos ter basicamente dois tipos de sensores. Tá? A gente tem o sensor chamado mainstream e o sistema sidestream. Né? Mainstream, né, já vem principal e side ao lado. Né? O que acontece? O sistema mainstream, o sensor que faz aqui dentro, isso aqui é uma câmera sensórica. O sensor que está aqui dentro emitindo radiação infravermelha, captando aquela densidade dos gases, ele fica próximo à via aérea do paciente, ou seja, se aqui eu tiver um paciente com um tubo, né, o tubo já aqui na boca do paciente, esse sensor já está aqui conectado, diretamente próximo à via aérea do paciente. Ou se eu tenho um paciente que está
consciente, mas eu estou monitorizando a capnografia, a capnometria dele também. Nós vamos ver aqui já em seguida. O sensor está muito próximo às narinas, né? E ele também consegue, por alguns dispositivos, captar o gás que o paciente exala, expira pela boca, ele consegue captar esse gás. Então, o que acontece? O sensor do tipo mainstream, como ele está muito próximo à via aérea do paciente, então a gente tem uma leitura a tempo real. Ele é muito fidedigno. Por quê? Porque ao mesmo momento que já existe a troca e já existe a expiração, o sensor aqui já está imediatamente captando o gás que está sendo exalado, né? Então ele é muito adequado, né? Em neonatologia é somente esse sensor que a gente pode usar, vou comentar o porquê, tá? Só que qual que é o problema? Ele é mais caro, né? Ele é mais oneroso, tá bom? O sidestream, o sensor, ó, aqui, ó, câmara do paciente, desse quadradinho aqui, ela não fica próximo da via aérea do paciente, ela fica distante. Então aqui a gente tem, por exemplo, um conector de um tubo endotraqueal, o paciente exala, sai pelo tubo, ao invés do sensor já estar aqui captando e fazendo a leitura em tempo real, não. Existe aqui, ó, um caninho, né, um prolongamento, geralmente no teflon, né, que ele capta uma parte do gás que está sendo exalada. Note, todo o gás que está passando aqui, só uma parte dele vai ser sugada para dentro desse caninho e vai ser levada aqui dentro dessa caixinha que é a câmara do sensor, né? Então isso a gente chama de leitura dos gases por amostragem, ou seja, diferente do mainstream, onde todo gás exalado passa pela câmara e vai ser avaliado os gases que estão saindo, aqui não. Aqui é uma amostragem, uma quantidade pequena que vai ser levada pela câmara. Então, o que acontece? Graças a esse movimento, pode acontecer maiores influências de diversos fatores sobre a leitura. Então ele não é uma fidedignidade, ele é uma fidedignidade boa, mas ele não é uma fidedignidade alta, tá? Porque você vai ter uma amostragem. Outra coisa, gente, a câmera aqui sensória, né? Como ela é por radiação, ela aquece muito, tá? Ela pode chegar de 40 até 45 graus, tá? Então, o que acontece? Como ela esquenta muito, pode acontecer de alguns gases ao serem exalados, eles vão precipitar aqui, né? Vai condensar. E essa condensação pode acontecer de descer algumas gotinhas aqui para dentro desse caninho aqui, do transportador, tá? Então, isso causa uma obstrução. O gás não vai conseguir passar com tanta fidedignidade, com tanta facilidade, e nós vamos, obviamente, não vamos ter uma leitura tão fiel, tá bom? Então, o sistema sidestream, né? Por isso que fala ao lado, né? O sensor ele fica ali próximo do paciente, mas tem todo esse circuito aqui exalado, né? Ele sofre mais influência de diversos fatores, como eu falei, né? É uma mistura, pode criar vapor d'água, né? E justamente ele não é indicado para neonatologia, porque o volume corrente, tanto ins quanto ex, num bebê, vamos dizer assim, num lactente, até de baixo peso, ao nascer, ou até prematuro, vamos supor lá menos de 34 semanas, é um volume expiratório e inspiratório lá de volume corrente muito baixo. Então, o que acontece? Ele já exala uma quantidade de gás muito, muito diminuta. E o aparelho vai lá e ainda capta uma parte daquele gás. O que acontece? O aparelho, lendo a parte, aquela amostra daquele gás, pode não apresentar uma leitura fiel. Porque já é exalado uma quantidade muito pequena, você vai lá e lê só uma parte daquele gás exalado, você pode ter, às vezes, um falso positivo. Né? Ele pegou uma parte do gás que tem muito CO2, de um volume expiratório muito pequeno, muito diminuto. Então isso pode dar leituras falseadas,
né? Então, o ideal, gente, é claro, se a gente tiver condições, o mainstream. Quanto que vai custar, né? Nós temos desde 6, 7 mil, tem até leitores de 12, 13 mil, né? O side stream você pode encontrar por 4, 5 mil, né? Então, essa é a diferença básica dos tipos de sensores, tá? Então, veja, ó, aqui a gente tem um side stream, tá vendo o conector aqui no monitor, né? O cabinho, a parte amarela, que liga aqui, ó, ETCO2, certo? E aqui do aparelho, que lembra o mouse, né? Sai aqui de cima um caninho, que vai lá para a via aérea do paciente, ou no tubo ou na via aérea que o paciente esteja, uma tráquea, ou ele está ventilando, não estando entubado, né, não estando com prótese. Já o mainstream, olha aqui, ó, esse é o nosso modelo, por exemplo, do SAMUS e das UPAs, né? Notem que aqui você tem o catéter de O2 sendo entregue para o paciente. Logo abaixo, você tem essa estrutura aqui, que nada mais é do que esses dois quadrinhos, que é o sensor do capnógrafo. Então, note que ele está bem justo à via aérea do paciente. Então, do jeito que ele está exalando aqui, o sensor já está captando em tempo real. E não é por amostragem, né? Ele capta o todo. Embaixo, aqui na boca do paciente, note que parece ter uma bolsinha. Não é uma bolsa, aqui é um plástico em formato de cuia, tá bom? Quando o paciente exala pela boca, esse dispositivo aqui em forma de cuia, ele consegue captar o gás que está saindo pela boca e já manda direto ali para o sensor, tá? Então, essa forma aqui você usa em pacientes que não estão com via aérea definitiva, né, invasiva, são pacientes que muitas vezes estarão conscientes, mesmo que rebaixados, para a gente poder fazer a medida da capnografia dele. Tá? Aqui nós temos outros tipos de sensor do tipo side stream, né? Notem aqui, por exemplo, o primeiro e o terceiro. Aqui, ó, o terceiro, por exemplo, a gente está conectado aqui no tubo. Tem o tubo, o paciente vai expirar por aqui. Olha o fiozinho aqui, né? Está pegando uma amostragem, passa por todo esse fiozinho e vai lá para o sensor, né? Ou seja, side, né? O sensor ele fica longe do paciente, mais ao lado, né? Então não é de alta fidedignidade. Eles sempre usam por amostragem. Esse aqui também, pessoal, ó, formato em cuia, só que o sensor não está conectado nele. O sensor está bem distal a ele, né? Assim como o primeiro também. Então, todos são leituras por amostragem, tá bom? Um cuidado que a gente tem que ter no modelo mainstream, né? Como o sensor aqui, né? Ele fica muito próximo da via aérea do paciente. Eu disse para vocês que ele chega a 40, 45 graus aqui, né? Nesse caso, mainstream. Um cuidado que a gente tem que ter com essas altas temperaturas. Ele pode levar a queimaduras do paciente. Então, a gente não pode deixar ele muito próximo, encostado à pele do paciente, ter esse cuidado, né? Aqui a gente tem mainstreams, modelos paciente entubado e não entubado, né? Esses todos aqui são para pacientes adultos e alguns para pediatria e neonatologia. Então, conforme mais aparatos eles têm, esses dispositivos são fixadores para ajudar a fixar o sensor na face do paciente, tanto em adulto quanto em crianças, né? Então, quanto mais aparatos ele tem, mais caro ele vai ficar. Muito bem. Então, aqui nós temos as indicações, digamos, formais e algumas já em surgimento, mas atualmente, do uso da capnografia e da capnometria no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, a capnografia ela é muito já indicada com alto padrão para posicionamento de tubo orotraqueal. Então, é uma forma de confirmação, né? Então, quando se intuba um paciente, o tubo indo diretamente para a traqueia, você vai ter ali uma via aérea ventilando, ou seja, entrando
O2 e saindo CO2. Então, quando você entuba e já conecta o capnógrafo, se o capnógrafo começar a apresentar leitura, né, gráficos de leitura, é sinal de que esse tubo está na via aérea. Agora, se entubar o esôfago, por engano, aí o estômago ele não tem uma liberação massiva de CO2. Ele até libera uma pequena quantidade. Então você vai ter ali um númerozinho, uma ondazinha muito simples e ela zera. Isso quer dizer o quê? Este tubo não está na via aérea respiratória. É uma confirmação muito importante, dada em tempo real. Por isso que ela era padrão ouro para confirmação de intubação traqueal, principalmente intubação em pacientes com Covid, para ocorrer menos manipulação do paciente, consequentemente menos contaminação e exposição da equipe. Tá joia? Nós vamos ver isso a seguida nos gráficos. Reanimação cardiopulmonar também é muito importante, né? Então, por exemplo, quando nós temos a parada cardiorrespiratória, então o coração cessou as suas atividades, essa circulação vai diminuir essa perfusão pulmonar. Muito bem. Essa perfusão pulmonar diminuindo, o que vai acontecer? A hematose vai acabar parando, né? Porque os alvéolos não vão ter perfusão, não tem quem leva o CO2 e não tem quem capte e carregue o O2. O que acontece? Nós também, quando esse paciente desenvolve a parada cardiorrespiratória e a gente começa a reanimação, e um dos passos é a compressão torácica externa, né? Quando você promove uma compressão torácica eficaz, usando uma série de medidas, né, do suporte básico de vida, a gente promove minimamente um débito cardíaco de 30%. Esse débito cardíaco ele já é suficiente para estimular uma mínima perfusão pulmonar e uma mínima troca de CO2 e O2. Então, o que acontece? Nós vamos ver isso daqui a pouco em gráfico, mas quando você tem uma compressão eficaz a ponto de fazer esse débito cardíaco e essa perfusão acontecer, a gente consegue ver pelo gráfico, quando o paciente está monitorizado com o capnógrafo, existindo uma mínima troca naquele pulmão, porque você faz uma compressão torácica eficaz, você promove uma pequena troca de gases a nível pulmonar. Então, isso te demonstra que a sua reanimação, a sua compressão torácica é eficaz. A gente viu que é em torno de 32 a 42, até 45, né? Então, quando o paciente está parado, isso aí vai cair para 10, para 8, até zerar, porque vai cessar a circulação pulmonar. Se você fizer uma compressão cardíaca eficaz, o que vai acontecer? Você vai gerar valores acima de 15 milímetros de mercúrio, entre 15 e 20. Isso quer dizer que a sua compressão é tão boa, é tão eficaz que está fazendo troca, né? Hematose pulmonar. Agora, se você está comprimindo um paciente, está lá 8, 10, 12, sua compressão é ruim, você precisa ficar atento porque alguma coisa está acontecendo com a sua compressão. Não está na área certa, não está respeitando o retorno, alguma coisa ali não está adequada, tá bom? Então, é muito importante isso também, certo? Assim como também é importante quando o coração volta. A gente não precisa parar, não precisa depois verificar pulso. Quando o coração volta a bater, a perfusão também vai começar a melhorar. Então, se a perfusão alvéolo-capilar pulmonar está melhorando, vai ter troca. Então, quando você está reanimando um paciente que está, ou seja, parado, e esse paciente do nada começa a mostrar gráficos e valores acima de 30, 32, nenhuma compressão manual vai fazer uma troca tão eficaz assim. Se ele começou a apresentar esses valores, 30, 32 acima disso, é sinal de que esse coração voltou a funcionar. Então a gente não precisa nem parar e verificar o pulso, tá? Então essa é uma outra medida de monitorização importante durante a parada cardiorrespiratória.
Sedação moderada e profunda. Desde 2006, pessoal, é obrigatório no Brasil, todo centro cirúrgico tem que ter o capnógrafo. Por quê? Porque o paciente que é sedado, moderado ou profundo, ou que será anestesiado, que é a mistura de sedação com relaxante muscular, analgesia, enfim. Esses pacientes, e que recebem somente a sedação de moderada profunda, eles vão ter alteração do nível sensório, ou seja, o nível de consciência rebaixa. Esses pacientes podem apresentar apneia, e nós não sabemos identificar exatamente que momento ele pode apresentar apneia. Ele vai ter áreas pulmonares que não vão estar bem ventiladas, e com isso nós vamos ter uma ventilação / perfusão adequada. Então, esse paciente ele está recebendo anestésico, muitas vezes inalatório, então nós temos que monitorar também que ele receba, mas que ele também esteja exalando bem. Então, dentro da sedação moderada e profunda, quanto à anestesia realizada em centro cirúrgico, todo paciente que submete a esses procedimentos por resolução do Conselho Federal de Medicina, nós precisamos submetê-los ao uso do capnógrafo, tá bom? Isso é exigido, tá? Até mesmo porque muitas sedações moderadas e profundas não são realizadas por anestesistas. A gente realiza isso em paciente grave, em pequenas cirurgias, em alguns procedimentos, como endoscopia, entre outros. Então a gente precisa ter, nessas situações, já que, Douglas, por que se eu coloco um oxímetro lá? Nós já vamos falar até melhor disso, né? Na diferença da oximetria capilar de pulso e a capnografia. Então, nós já entendemos que a capnografia demonstra para a gente a troca em tempo real que esse pulmão está realizando. Ou seja, ele me dá noções da ventilação alveolar e também da perfusão alveolar. Se não tem ventilação, não tem troca. Se não tem perfusão, não tem troca, como a gente viu no distúrbio VQ, né? Então, a capnografia, pessoal, ela demonstra isso em tempo real. Tá? Coisa que a oximetria de pulso, ela tem limitações. Né? Você coloca o oxímetro lá no dedo da pessoa, do dedo do paciente, até esse oxigênio fazer a troca, a hematose, ir para a circulação, passar pelo coração, ser transportado pela rede arterial, capilar, chegar lá no sensor do dedo, pode acontecer muita coisa. O paciente pode estar mal perfundido, não pode ter troca, pode ter uma bomba ineficaz. Então, por aí a gente já vê a diferença das limitações da oximetria comparado com a capnografia. Tá? A avaliação indireta do quadro metabólico. Eu gosto muito disso. Por quê? Nós vimos até então que o CO2, quanto mais acúmulo, maior a produção de gases. Ou seja, vamos ter quadros de acidose. O padrão ouro ainda para a avaliação dos quadros de acidose e gases do sangue ainda é a gasometria arterial ou venosa. Arterial para a gente poder avaliar os quadros de troca gasosa, e quadro metabólico, a venosa já é suficiente, né? Assim, pacientes descompensados, pacientes em acidose metabólica por causa renal, por causa infecciosa, enfim, né? Diabetes compensado, de todas as outras formas pode acontecer. Nós não podemos ainda dizer que a capnografia é o padrão ouro, tá? Mas note, se você tem uma quantidade reduzida de CO2 sendo liberada da via aérea, e o capnógrafo está te mostrando isso mediante gráficos e números, esse CO2 está ficando em algum lugar. Isso mesmo, ele está sendo retido. Né? Então isso pode levar a quadro de acidose. Então, essa monitorização também nos diz isso, né? O quanto um paciente pode estar acidótico. Ou porque não está trocando, ou porque esse CO2 está ficando retido no pulmão. No caso de um broncoespasmo, no quadro de um DPOC exacerbado, né? Como a gente comentou. Isso ainda, estudos iniciais estão nos demonstrando isso,
estudos de capnografia, geralmente eles começam muito na neonatologia, né? Porque utilizam-se bastante, né, nessa avaliação. Mas a gente já pode relacionar, fazer uma correlação entre a capnografia, ou seja, o CO2 expirado, né, ao final da expiração, com o quadro hemodinâmico, como a gente falou até agora há pouco, nos casos de reanimação cardiopulmonar. Ou seja, se eu não tenho uma bomba, quadro respiratório é um tripé, né? Coração, volume e a rede artério-venosa. Qualquer alteração nesses 3 itens, nós vamos ter uma perfusão ruim em vários órgãos e vários sistemas, primeiramente, muito claro, no pulmão. São órgãos anatômicos e funcionais muito próximos. Então, se eu tiver, por exemplo, um coração que não promove um bom efeito de bomba, não promove um débito cardíaco eficaz, eu também vou ter uma má perfusão, né? Isso vai levar a alteração na perfusão pulmonar, pode causar um edema agudo de pulmão, né? Pode causar um enxante no pulmão, né? Eu tenho um tromboembolismo lá, que não deixa parte daquele sangue passar por uma região alveolar e que não vai ter troca, esse sangue vai voltar parcialmente desoxigenado para o coração, isso vai começar a dar problemas também, ou seja, quando eu tenho um quadro hemodinâmico alterado, num choque, por exemplo, ou por falha na bomba, ou por falha na rede, ou por falta de volume, alteração em volume, eu também vou ter, gente, uma alteração metabólica nesses gases, né? Porque eu não vou ter uma boa troca. Então existe já, não podemos afirmar com grandes evidências, não temos estudos de grande evidência colocando isso como uma indicação, mas a capnografia, sim, nós já podemos relacionar o quadro hemodinâmico do paciente com esse quadro aí de uso e que pode nos dizer muito sobre a quantidade de CO2 liberada ou não, relacionado isso com uma falha de um problema no quadro hemodinâmico do paciente. Então vejamos que interessante, né? Na capnografia, nós temos aumento do CO2 na expiração, da mesma forma que nós temos também na capnografia causas de diminuição dessa capnografia. Então veja bem, pessoal, acabamos de falar nisso, perfusão pulmonar. Se eu tenho um paciente que tem um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência e tem um aumento do débito cardíaco, é claro que a perfusão pulmonar desse paciente vai ser mais alta. Tendo uma perfusão maior e tendo alvéolos e pulmões, via respiratória, que estejam funcionando também de forma adequada, a gente vai ter o quê? Uma maior expectoração, uma maior exalação desse CO2. Então, quando você tem aumento quando nós temos um aumento da função de reserva cardíaca, né, nós vamos ter uma alteração dessa perfusão pulmonar, né, que vai levar a uma menor troca, assim como a ventilação alveolar. Um paciente hipoventilado, entre aspas, lava menos esse pulmão. O paciente com uma via aérea obstruída ventila menos aquele pulmão. Então, quanto menos ventilado, mais retido o CO2 fica, menor vai ser esse CO2 exalado. Não é? Metabolismo, paciente, isso aqui paciente com febre, sepse, choque séptico, né? São quadros de alteração do metabolismo, né? Então, toda vez que a gente tem um metabolismo acelerado, você vai promover mais CO2.
Erros ligados ao aparelho de ventilação mecânica. Às vezes você vai ter uma causa aí vamos supor, o capnógrafo está... Porque todas as causas aqui, observem que você vai ter aumento do CO2 lá no sensor medido, por quê? Porque o paciente está liberando mais CO2. Então, se ele libera mais CO2, é porque você tem um metabolismo acelerado, lembra? Maior produção de CO2, consequentemente, mais CO2 liberado. Tá? Isso se o pulmão tiver ok, né? Vazamento de circuito, problema de válvula, né? Se você tem, é muito raro de acontecer. Mas se você tem um ventilador mecânico que tem algum problema, por exemplo, na válvula de exalação, ela não abre a via expiratória, o paciente vai começar a reter CO2. Né? Então, o CO2 vai estar aumentado na leitura do sensor e a gente vai ver isso no monitor. Agora aqui a gente tem as causas de diminuição do CO2 exalado, ou seja, da capnografia. Do contrário, né, do outro caso, quando a gente tem uma perfusão pulmonar diminuída, ou seja, diminui a pressão, diminui a frequência, diminui o débito, menor perfusão, menos troca. Se você tem menos troca, a gente vai ter uma retenção de CO2. Né? Esse CO2, então, não vai ser tão exalado pela via respiratória. Paciente que é muito hiperventilado, como a gente falou, você lava mais aquele pulmão, você vai ter menos CO2 na via respiratória e no alvéolo. Paciente hipotérmico, então lembra do centro cirúrgico, anestesia. Anestesia o metabolismo do paciente, por exemplo, aqui, ó, febre, sepsis, choque séptico. Paciente, por exemplo, com tireotoxicose, que é um quadro raro, mas graças a Deus mas pode acontecer, anestesia e cirurgia é um fator de gatilho para tireotoxicose. Então você olha lá, você vê um CO2 acima de 45, de 50, 50 e pouco, quer dizer, esse paciente está liberando muito CO2 ali no sensor. O que está aumentando esse CO2? Geralmente a produção dele está aumentada. Né? Nesses casos que eu comentei, como sepsis, como tireotoxicose, choque séptico, febre, né? Paciente hipotérmico, ele diminui o metabolismo, consequentemente a gente produz menos CO2, então o paciente vai liberar menos CO2, então lá no sensor vai dar uma apresentação mais baixa, lá, né? Pode ser 30, 28, 25 e por aí vai. Erros ligados ao aparelho de ventilação mecânica também, né? Circuito desconectado, vaza mais o CO2, o paciente interpreta, o sensor capta menos, né? Ou válvula inspiratória que não abre, não leva O2, né? Não vai estimular a troca, enfim. Muito bem. Aqui nós temos uma onda capnográfica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, você tem uma capnografia que vai dar essa onda. Né? Você tem a capnometria, que vai te dar um valor e a capnografia vai te dar outro. Né? Então, pessoal, não adianta ir só pelo número que vai aparecer. A gente também precisa interpretar essa onda. Tá? Toda onda ela tem uma frequência, ela tem um ritmo, ela tem uma linha de base, ela tem uma altura e uma forma, e é isso que a gente vai ver. Então, a frequência é como ela se repete ao longo do tempo. Uma onda está igual a outra? Não. Uma começou, a segunda tá, a terceira legal, a quarta já começou a ficar diferente, a quinta está mudando, então assim, uma frequência que vai levar um ritmo alterado. Né? E a gente vai entender isso. Linha de base, ela sempre chega lá embaixo no zero. Né? Essas linhas retas, elas são bem importantes. E a altura e a forma nos dá a compreensão de como esse gás pode ou não estar sendo exalado, né? Ou até levada à retenção desse gás. Então a gente vai entender isso basicamente. Toda curva de capnografia ela tem fases, e a gente divide isso didaticamente em 3 fases. A fase 1, a fase 2 e a fase 3. Note que entre um canto e um outro do gráfico, a gente tem dois ângulos formados.
A gente tem um ângulo alfa e a gente tem um ângulo beta. Justamente, ou seja, são ângulos, elas não formam cantinhos, né? As extremidades são mais arredondadas. Todo gráfico, toda curvatura normal, ela tem que formar esses ângulos. Se eu formar aqui uma onda bicuda, quadradinha, eu não formo mais esse ângulo alfa, eu vou formar um ângulo de 90 graus. Mesma coisa com o ângulo beta. Tá? Então a primeira coisa é para a gente ver o formato dessa onda. Primeira coisa, ela sempre tem que ter esse formato. A linha de base, ela começa uma curva ligeiramente ascendente. Note que ela não começa assim, já sobe, não. Ela faz uma curvinha, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que ela chega aqui em cima e faz outra curva. Essa outra curva, ela é mais arredondada, ela não é bicuda, né, que é o ângulo alfa. E aqui a gente não tem uma linha reta. É um platô, ou seja, ele vai subindo de pouquinho em pouquinho. Né? Isso aqui nós chamamos de platô capnográfico. E aqui ele não cai do nada. Ele também faz uma curvinha e desce, ou seja, ele forma um ângulo beta. Tá? Então, essas sinuosidades são bem importantes. Vamos compreender inicialmente como essa onda funciona. Tá? Assim como as pessoas são acostumadas com a oximetria, a gente sabe que na oximetria, quando você tem uma curva, é porque o oxigênio está subindo, e quando essa curva cai, o oxigênio está caindo. Aqui é o mesmo princípio, só que o que sobe é o CO2. Então, gente, se aqui eu estou marcando 0, tá? É porque o sensor não está captando nada de CO2. Se não tem CO2, então aqui no caso, a linha de base é oxigênio. Então a parte 1, nada mais é do que a inspiração. Ou seja, quando o paciente está inspirando e o oxigênio está entrando pela via respiratória do paciente. Quando a inspiração acaba e a expiração começa, a gente fala que nós estamos terminando a fase 1 e vou iniciar a fase 2. Essa transição aqui, ó, é justamente onde eu começo a expiração. A expiração, ela começa aqui na letra A, tá? Essa queda e essa metade é a inspiração, note aqui do gráfico. Essa outra metade aqui é a expiração. Mas vem cá, Douglas, se ele está expirando, não está saindo CO2, por que o CO2 se ele está aparecendo, o gráfico já deveria levar aqui? É aí que está. A gente tem o espaço morto anatômico. Então, quando você expira, o primeiro gás que sai é o oxigênio, que está dentro da sua via aérea respiratória, que não está lá trocando, que ele está parado aqui em cima. Então você está expirando o oxigênio e vai expirar primeiro, sai o oxigênio também. Então por isso que aqui na fase 1 é a fase final da inspiração e a fase inicial da expiração. Conforme a sua expiração vai evoluindo, note que existe uma curvinha. E ela vai subindo de forma gradativa. É a chamada fase 2. Ou seja, a fase 2 você está começando a expirar os primeiros gases de CO2 e eles estão o quê? Subindo, 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 subindo. Só que, gente, a gente não expira tudo de uma vez. Lembra que eu falei que cada alvéolo é ventilado de uma forma e cada capilar perfunde de uma forma. A respiração é heterogênea. Ela não é igual no pulmão inteiro. Por isso que você tem alvéolos que logo já liberam CO2 e alvéolos que vão liberando mais devagar. Correto? Então, por isso que a fase 2 é uma onda que vai subindo gradativamente, que o CO2 está saindo de forma gradativa. Faço essa ligeira curva, formando o ângulo alfa. Se eu tenho uma onda quadrada, eu não tenho ângulo alfa, então
Se eu não tenho ângulo alfa, essa onda não é certa, essa onda está representando algum problema, alguma patologia, algum distúrbio. E a gente imediatamente cai na fase 3, que é a chamada do platô alveolar, ou platô capnógrafo, que eu falei para vocês que não é uma linha reta. Justamente por quê? Porque cada alvéolo está liberando o CO2 aos poucos. E aqui, no ângulo beta, é onde o sensor que está lá dentro, né, na radiação na câmera, no capnógrafo, mede o ponto mais alto expirado final do CO2. Acabou isso aqui, o que começa em seguida? A inspiração. A inspiração também não é rápida, não é abrupta de uma hora para outra. Ela começa a inspirar, note que a linha está caindo por quê? Porque está saindo CO2 e nessa hora que gás que está entrando no paciente? O2. Tá? Então é a fase 1, a fase 2, a fase 3 e aqui a gente teria a fase 4, que é a chamada queda descencial ou queda descente. Ou seja, a gente tem uma queda mais rápida de CO2 porque está entrando O2. Então essa fase é representada pela inspiração. E aqui reforçando, gente, ângulo alfa, quando a gente tem a alteração desse ângulo, nós vamos ter alterações na ventilação-perfusão, ou seja, alvéolo não é perfundido e alvéolo não é ventilado. Se tem alguma alteração na ventilação-perfusão ou uma obstrução na via aérea, essas curvinhas aqui não vão existir. Então lembra, eu tenho que ter o alfa e o beta, gente, é imaginário, né? Ele não aparece no gráfico, mas a gente tem que imaginar que elas estão ali. Tudo bem? Então assim a gente analisa, veja que o normal é entre 32 até 40, né? 45. Aqui estaria marcando isso, uma linha pontilhada, né? Entre 32 e 42, né? Se essa onda perpassar os 50, como está mostrando aqui, quer dizer que está saindo muito o quê? Muito CO2. Muito CO2 exalado pode ser porque a produção de CO2 está aumentada ou porque esse pulmão está sendo hiperventilado. Então sempre vamos lembrar das possíveis causas que comprometem isso aí. Muito bem. Aqui eu já comentei com vocês, isso aqui é uma curva de pressão arterial invasiva, tá? Mas ela é um pouco semelhante à curva do oxímetro de pulso, né? A curva do oxímetro de pulso, se ela aparecer no monitor multiparamétrico, ela é assim, ela tem essa curva inicial grande, aí ela desce, ela faz essa curvinha aqui e depois ela cai, tá? A curva da oximetria de pulso é bem semelhante a isso aqui, é dessa forma. O que a onda oxímetro de pulso, ou seja, o sensor de O2 lá na extremidade, ele só vai fazer a leitura do que está chegando para ele. Pulso, ou seja, ele depende de volume, de rede e de coração. Se eu tiver um coração que não funciona, se eu tiver falta de volume, ou seja, má perfusão por algum motivo, ou se eu tiver rede também alterada, muito dilatada, muito fechada, vasoconstrita, ou hemácias que não estão trazendo o oxigênio para aquela extremidade, o sensor não vai ler. Tá? Então, o oxímetro de pulso seria mais uma onda piletismográfica, que a gente chama, né? Ele tem toda uma maior deficiência em comparação com a capnografia. Por isso que a capnografia ela é padrão ouro para algumas situações, como sinalização correta de intubação orotraqueal, porque ela demonstra troca em tempo real. Tá? Então, o que está acontecendo ali de perfusão, ventilação alveolar ou da via respiratória, o capnógrafo está te mostrando isso. O oxímetro não. Além dele não mostrar fidelidade, ele leva mais tempo para mostrar um problema que está acontecendo. Tá? Então, se eu tenho uma unidade que não ventile e não perfunde, aquele oxigênio vai levar até chegar lá no dedão e o oxímetro lê,
esse paciente já pode estar em hipoxemia, né? Já pode ter desenvolvido uma apneia e a gente não perceber, no caso, se esse paciente está sedado ou está nível de consciência extremamente diminuído, né? Ou até mesmo a parada cardiorrespiratória. Muito bem, vamos para os desfechos, os tipos de onda e as suas interpretações. Então aqui, gente, a gente tem a onda da hipercapnia, ou seja, a hipercapnia é quando o capnógrafo dá leituras maiores que 45, tá? E a onda clássica dele é dessa forma. Veja que o ritmo dela vai mudando. A linha de base sempre está em 0, mas a onda está o quê? Aumentando a quantidade da sua frequência. E ela aumenta de forma gradativa. Tá? Isso sugere pouca ventilação alveolar. Se eu não ventilo o alvéolo, lembra? Não tenho troca. Tá? Então, o que diferencia a hipercapnia é sempre um aumento progressivo. Ela vai aumentando, 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 tá? E vai dando numeração sempre maior que 45 e nós vamos interpretando isso. Como que você corrige? Vamos ventilar mais esse paciente. Vamos dar volume, né, gasoso, oxigênio, para a gente poder controlar isso aí. Tá? Ou pode ser porque o paciente tem um aumento da sua produção de CO2, né, por uma febre, algum outro problema. Do contrário, nós temos a hipocapnia, tá? Que é a queda progressiva das ondas. Que sugere um paciente que tenha geralmente um aumento da ventilação alveolar. Aquele paciente que tem aumento da frequência respiratória. Então, vamos pegar um exemplo, um paciente com uma acidose metabólica, né? Uma sepse, que evolui a choque séptico, um paciente com diabetes mellitus descompensado com uma cetoacidose euglicêmica ou cetoacidose diabética tradicional, né? Note que é o contrário, ó, o CO2 vai diminuindo de forma gradativa, porque nós estamos ventilando mais esse alvéolo. E o valor geralmente abaixo de 35, abaixo de 30. Tá? Então, o que diferencia? Linha de base bonitinha, só que você tem uma diminuição progressiva. Assim como na hipercapnia, a gente também tem um aumento progressivo. A progressão é a onda-chave. E note que todas as ondas são bem formadas. Ó. Eu tenho o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta, aqui imaginário. Ó, na hiper também. Eu tenho o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta, ou seja, ela vai progressivamente, faz as curvinhas, vem, faz a curvinha, já faz o descenso, né? Já está começando a inspiração. Aqui é da posição do tubo. Então, note, o paciente estava sem capnógrafo, estava sem uma via aérea definitiva, foi passado o tubo e imediatamente o capnógrafo começou a apresentar as ondas. As ondas sempre são daquele jeito, só que aqui elas estão achatadinhas, mas por conta do gráfico, tá? Mas note, ó, ela está dando entre 32, né, 30, está no valor acima de 32, provavelmente aqui é adequado. Agora, quando você passa o tubo e ele vai para o esôfago, olha aqui na parte de baixo, ó, ela dá uma pequena leitura ali em 5, em 8, 10 e já cai. Lembra que eu falei que o estômago libera uma quantidade muito pequena de CO2. Então, isso sugere que o tubo está no esôfago. Aqui, entubamos, foi aonde eu queria. Tá joia? Aqui nós temos os gráficos de parada cardiorrespiratória, onde nós temos duas apresentações que eu discuti há pouco. Aqui é um paciente em RCP, ou seja, ele está parado com ressuscitação cardiopulmonar. Note que eu disse para vocês, quando a gente faz uma compressão adequada, mantém aqueles 30% de débito, você vai ter uma perfusão mínima nos capilares pulmonares. Isso vai já permitir uma troca. Então, se você está comprimindo um paciente, você olha no monitor, as ondas dão acima de 12,
Quer dizer que as suas compressões são boas. Olha aqui no comecinho, as ondas não chegam a 12. Isso aqui é um sinal de péssima compressão. Tá? Então ele te dá essa outra qualidade, esse parâmetro qualitativo, certo? Aqui o RCE, você já tem uma recuperação cardíaca espontânea. Você está lá comprimindo o paciente, do nada as ondas vão acima de 32, chegam até 50. Isso quer dizer o quê? Que o coração voltou ao ritmo normal. Então você não precisa nem verificar pulso. Jamais uma compressão vai dar um valor tão alto. Aqui elas estão estreitadas, mas todas aqui, se a gente espichar um pouquinho, você vai ver que ela tem onda alfa e o formato de onda beta. Paciente com reinalação de CO2. É aquele paciente que em oxigenoterapia, ele inspira, vai o O2. Quando ele exala o O2 mais o CO2. Só que quando ele inspira em sequência, ele acaba reinalando esse CO2. Pode ser porque ele está com uma máscara de reinalação parcial, pode ser porque ele esteja entubado, esteja com assincronismo, mal sedado, enfim. Como que eu sei que ele está reinalando o CO2? Olhe o formato da onda. Inspira, sobe devagar, faz o ângulo alfa, faz o platôzinho, não está reto, bonitinho, faz onda beta e cai. Começou a inspiração. Só que note que cada vez mais a linha de base não está a zero. A linha de base não chega a zero. Por que ela não chega a zero? Porque para ela chegar a zero é porque não pode estar captando CO2. E aqui ela está, ó. De onde está vindo esse CO2 dentro da inspiração? É um paciente que está reinalando. Então, a linha de base é muito importante por isso. Se você não tem uma linha de base que vai ascendendo, ela vai subindo aos poucos, isso quer dizer que o paciente está reinalando CO2. Ou porque a válvula expiratória do ventilador mecânico está com problema, ou o tempo expiratório, se ele está sedado em ventilação mecânica, é curto, fazendo com que ele reinale, tá? Ou problemas do sensor, que são muito incomuns, mas pode acontecer também. Então veja que isto é bem interessante no paciente grave, sedado, não sedado, em diferentes perspectivas, dentro da ambulância, sala de pronto-socorro, de emergência, centro cirúrgico, terapia intensiva, em qualquer situação o capnógrafo pode ser utilizado. Aqui nós temos a famosa onda em formato de barbatana. Note que ela lembra uma barbatana de tubarão. A linha de base está em zero. Qual que é o problema aqui? Tem uma onda que forma ângulo beta. Mas cadê o ângulo alfa aqui sendo formado? Não tem. Por quê? Isso é típico em paciente com broncoespasmo. Tá? Você tem uma diminuição do ângulo alfa. Por quê? O paciente com broncoespasmo ele faz obstrução da via aérea. Pode ser por asma, por corpo estranho, enfim. Quando você tem uma obstrução da via aérea, o gás tem dificuldade para entrar, mas também para sair. Esse gás começa a ser retido. Esse paciente, ele tem o quê? Nada mais, nada menos, ele te mostra um aumento da quantidade de CO2 na via, né? É uma liberação lenta, justamente por quê? Eu sei disso porque a onda normal faria isso aqui, né? Ó. Vinha mais aqui para trás e faria o ângulo alfa para depois fazer o beta. Esse paciente está liberando o CO2 com muita dificuldade, com muita lentidão. Primeiro você vai ter um aumento na capnografia, né? Porque você vai ter muito CO2 na via e esse CO2 liberado de forma irregular. Justamente porque você tem uma obstrução, alguma coisa que está retendo mais esse CO2 dentro da via. Né? O problema não é ventilação perfusão. O problema é uma má ventilação na via aérea. Como nós também temos a retenção de CO2 nos casos de DPOC, como eu falei. Olha que interessante. No broncoespasmo, nós não temos ângulo alfa. Nesse gráfico, a gente já tem um ângulo alfa muito
presente, ó, faz redondinho aqui, só que aumentado. É como se o paciente estivesse expirando, ó, e fosse uma linha só, juntasse a linha ascendente com o platô, fosse tudo junto. O que é isso aqui? É o paciente que libera muito lentamente o CO2. Por quê? Porque ele retém. Ele libera tão devagar que o ângulo alfa é aumentado, quase juntando numa linha só, fazendo uma linha única. Esse paciente ele tem essa linha ascendente quase contínua, com encurtamento do platô alveolar. Por quê? Porque o paciente de DPOC, o problema dele não é inspiração, o problema dele é o quê? Retenção de CO2, né? Inflamação do parênquima pulmonar faz com que aquele pulmão tenha septo totalmente inflamado, vira um bolsão, uma bexigona flácida, e aquele pulmão retém o gás lá dentro. E isso faz com que esse gás seja esvaziado muito lentamente, né? Do que um pulmão normal que libera em sequência. Então note que aqui você vai ter uma linha distorcida, mas que dê para formar um ângulo alfa muito maior do que o comum. Ele é bem interessante. Aqui nós temos os de fenda de Curare, né, que é o paciente que briga com o aparelho. Geralmente é o paciente, note que aqui ó, tem uma onda normal, ele inspira, expira, né, está expirando aqui, forma o ângulo, aqui ele está mais bicudo, mas não é, forma o ângulo levemente alfa, e no meio da expiração, o que esse paciente faz? Cai essa curva aqui, forma esse talho, como se fosse uma fenda, por isso que a gente chama fenda do Curare. Isso aqui é paciente que está querendo inspirar durante a expiração, tá? São pacientes mal sedados ou com relaxante muscular, na fase que eles deveriam estar com relaxante, ali das primeiras 24, 48 horas, a depender do quadro clínico e da patologia, né? Quadro clínico total desse paciente, que faz com que ele comece a interferir, né? Então, nós precisamos avaliar melhor essa sedação para que ele interfira menos, porque nesse momento ele precisa manter o ciclo respiratório, a musculatura respiratória em repouso, em relaxamento, até para você respaldar e melhorar o quadro clínico que nos levou a sedá-lo e a curarizar. Né? Então, a presença de depressões fixas em cada expiração, mas não obrigatórias. Pode ser que você tenha essas fendas em muitas, mas não é obrigatório ter em todas para você falar que esse paciente está mal curarizado. Né? E a onda de PtCO2, note que ela fica num valor até normal. Aqui esqueci de falar, né? Essa onda aqui do DPOC, a capnografia, o paciente vai de normal até uma capnografia mais alta. Uma obstrução do tubo endotraqueal, né? Porque o paciente morde, ou porque você tem rolha ali, né? Formando por secreção. Nós que tem um padrão irregular. O paciente não consegue expirar. Ele faz força, mas não expira. Gente, sempre essas linhas não são avaliadas de forma única. A gente tem que avaliar elas com o quadro clínico do paciente. Então você vai ver que ele tem dificuldade respiratória, assimetria bilateral, aqui ele está brigando, aqui ele está com esforço respiratório, aumento de tosse, secreção. Né? O broncoespasmo nós temos sibilos, a ausculta muito grosseiramente, até sem auxílio do estetoscópio. Né? Então a gente sempre tem que observar, para identificar basicamente as causas, a gente precisa saber o que está causando clinicamente. Então a gente não avalia essas ondas sem avaliar o quadro clínico do paciente. Né? Elas são medidas complementares. Aqui é um problema de inspiração. Tá? Note que o paciente com problema de inspiração ele pode ter uma redução da expansibilidade. O que acontece? Ele tem um encurtamento da onda beta. Então é como se fosse a de Barbatana ao contrário. Aqui vem, faz o ângulo alfa. Na hora de fazer o platô é tolhido. Ele é cortado, some a angulação beta, já mostrando uma inspiração aumentada. Né? Então é um paciente que tem uma inspiração curta, né?
justamente porque ele tem uma redução da sua expansibilidade. Pode ser por N causas, né? Uma apneia, uma sedação, um paciente que tem evoluindo uma insuficiência respiratória tipo 2, enfim, pode ser vários quadros, né? Então, assim terminamos basicamente a nossa explicação e explanação. Eu sei que são bastante coisas, né? Bastante conceitos, mas eu espero que eu tenha ajudado. E a capnografia é um dos medidores que nos prometem muito em diversos cenários, como eu falei, né? Seja no pré-hospitalar, seja no intra-hospitalar, não importa. Nós estamos cada vez tendo maiores práticas baseadas em evidência com esses dispositivos que nos ajudam muito na avaliação e na monitorização clínica do nosso paciente. Muito obrigado.